Jovem é quem caminha com a ideia. Velho é quem se estrutura, que chegou à verdade final. Se eu estou errado, amigo fala para mim, inimigo fala de mim. E o resto é resto, certo? Crise é eterna. Crise é sinal de que a coisa está viva. Então, obrigado pelo convite. A gente precisa conversar um pouco de casamento. Aliás, para falar a verdade, o título da palestra é Solidariedade na Crise. O que quer dizer que ele já achou que casamento e crise são sinônimos. Vamos falar um pouquinho, eu vou começar falando da crise, aí eu desemboco no casamento para falar da crise no casamento, certo? As pessoas têm uma ideia ruim de crise. Crise é associada a sofrimento, a ruptura, a coisa ruim. Não é a visão que eu tenho de crise. Eu tenho uma visão completamente oposta e há muito tempo. Eu sei que outro dia, para surpresa minha, eu vi que eu dei essa definição de crise no primeiro livro que eu publiquei, chamado Jovem Urgente, que é do início da década de 70. Então faz 30 anos que eu acredito nessa definição. Eu acho que é uma coisa assim, o homem tem ideias, ele conhece aspectos da verdade. Não dá para concretizar uma ideia sem uma estrutura que lhe dê base. Veja, não tem nada mais simples do que a ideia de reunir uma série de pessoas e convidar alguém para a gente trocar ideias. Vocês não fazem ideia da estrutura que foi necessária montar para que isso acontecesse. Imagina se eu tiver uma ideia de fé. Eu preciso montar toda uma estrutura de igreja. Eu tenho uma ideia sobre o trabalho, eu me formo, eu abro um consultório, eu começo a trabalhar. Uma ideia de amor, eu me caso. Aí eu tenho a ideia e a estrutura que permite a concretização da ideia. A ideia, eu aprendo. Se eu aprendo, a ideia caminha. Chega uma hora que eu tenho uma ideia que não pode se concretizar, porque não tem estrutura que lhe dê base. E eu tenho uma estrutura que não presta para mais nada, não tem mais função. Isto é crise. A crise se dá entre a ideia que caminhou e a estrutura que permaneceu. Essa crise pode ser estrutural, se dá com o fora, se dá entre jovens e velhos. O que é jovem e velho? O meu critério de jovem e velho não é de idade, não. Jovem é quem caminha com a ideia. Velho é quem se estrutura, que chegou à verdade final. Quem chegou a isto não vai mais se mexer. E existe uma briga que se estabelece entre jovens e velhos. O que caminhou com a ideia, o que se estruturou. Em geral, quem caminha com a ideia tem menos idade do que as pessoas que se estruturam. Mas isso é em geral. Vocês não fazem ideia do número de pessoas jovens que eu conheço na década dos 70. Vocês não fazem ideia, e isto é mais frequente, o número de velhos que eu conheço com 30 anos de idade. Já chegaram na verdade final. Como é que vai se resolver isso? Uma desestruturação, uma reestruturação, e nós chegamos a um período de paz. Até que a gente aprende e a ideia caminha. No que a ideia caminha, a gente vai ter uma nova crise entre quem caminhou com a ideia e quem se estruturou. Só que essa crise é interna também. Aí eu casei.
Eu tinha uma definição de amor, eu criei uma estrutura, eu tive filhos, e eu aprendi. E chegou uma hora que eu entrei numa crise entre a nova visão de amor que eu tinha adquirido e a estrutura que eu tinha montado. Aí a crise é interna, entre a minha parte jovem e a minha parte velha, que acabou por uma desestruturação, uma reestruturação, um período de paz. E quando eu estava em paz, eu aprendi de novo. E aí eu tive outra crise. Desestrutura, reestrutura, a paz. E a gente vai ter crises até envelhecer. Envelhecer no sentido ruim da coisa, até se estruturar. Certo? Crise é eterna. Crise é sinal de que a coisa está viva. Só não tem crise o que está morto. Crise é sinal de vida. Aliás, tem uma coisa bonita que muita gente conhece, a forma como os chineses mostram, simbolizam a palavra crise. É por ideogramas. Eles têm 2 ideogramas. Um deles significa oportunidade, o outro significa risco. Se eu colocar a oportunidade e o risco no mesmo ideograma, eu terei a palavra crise. Eu acho bonito isso, certo? Em toda crise existe a oportunidade de eu ir para frente, existe o sofrimento da ruptura. Eu vou bater um papinho sobre a crise no casamento. Eu tenho um livro escrito sobre isso, chama-se Minhas Razões, Tuas Razões, a origem do desamor. Qual é a minha ideia no livro? Eu acho que não tem coisa no mundo que tenha mais chance de dar certo do que o casamento. Por quê? Porque quando a gente se une, a gente tem uma emoção intensa. E o que a gente produz é a coisa mais amada do mundo, que é filho. Então tem tudo para dar certo. Não conheço nada que esteja dando mais errado do que casamento, certo? Esse livro é As Origens do Desamor. O que faz com que o desamor se introduza no casamento? Eu lembro que a primeira teoria que eu levantei, para mim, era evidentemente a água benta. Um jovem casal estava se dando bem, etc., resolvia casar, benzia a aliança, dava um azar, começava a encrenca. Eu digo, a coisa é água benta. Depois, com a modernidade, os casais começaram a se unir sem água benta, continuou dando crise, eu reparei que não era aquilo, certo? A segunda teoria que eu levantei foi a da... Não levantei, me falaram que rotina destruía o casamento. Eu olhei, espera um pouquinho. Não dá para viver sem rotina. Eu sou a favor da rotina. Veja, um casal que tenha 2 filhos e que resolva não ter rotina, eu não sei como é que eles vão fazer para inventar uma semana, vai enlouquecer. Um casal com 2 filhos precisa de logística, certo? É uma coisa... A rotina é fundamental no relacionamento. A rotina é fundamental na profissão. Não é a rotina que acaba com o amor. Quando o amor acaba, a rotina fica insuportável. Aí eu dei um terceiro passo, baseado num filme que eu assisti. O filme do Bergman, Cenas de um Casamento Burguês. É em episódios. O primeiro episódio tem um nome interessante. Chama-se De Como Jogar o Tapete Embaixo da Poeira. Jag är inte så nervös. Ja, men desto bättre. Alltså, frågan är, hur skulle ni vilja beskriva er själva i några få ord? En opassande grad. Jag menar, trygghet, ordning, trevnad, lojalitet. Ja, det är nästan oanständigt lyckligt där. Ja. Det är klart vi har våra motsättningar, precis som andra människor, men i stort sett så kommer vi överens. Men grälar ni aldrig? Jodå, Marianne grillar. Johan har så svårt för att bli arg så jag kommer av mig. Det låter ju underbart tycker jag. Va? Alltihop.
Ja, det var någon som sa senast igår kväll det att själva problemlösheten det är också ett svårt problem. E era uma história assim, era um médico sueco que estava sendo entrevistado, era aniversário do casamento dele, ele está dando uma entrevista e quando o repórter se retira, ele abre um champanhe, brinda com a esposa e começa um papo, ele começa a falar sobre a vida sexual deles. Não estava muito boa e ela desvia o assunto. Aí ele insiste, tenta falar do assunto, ela desvia, na terceira vez que ele insiste, ela engrossa, ele... Acaba o episódio. No episódio seguinte, ele tem um amante. Vad är det? Tala om vad det är. Jag har gått och blivit kär, förstår du. Ja, det är oerhört löjligt. Kanske är det alldeles åt helvete. Antagligen är det åt helvete. Jag träffade henne i juni under kongressen. Hon var tolk och sekreterare. Uma menina bem jovem. Ele estava tendo um caso com uma mulher mais jovem. E aí eu entendi o nome do episódio, né? Por que chamava de como jogar a poeira embaixo do tapete. E aí ficou a minha grande teoria. Opa, o que causa o desamor é a poeira embaixo do tapete, certo? É a falta de diálogo. Eu lembro que nessa época eu comecei a receitar diálogos para os casais profissionalmente. Eu tenho certeza que eu atrapalhei a vida de todo mundo, porque todo mundo chegava com um problema no consultório e saía com 2. Chegava com o problema e saía com a minha receita, que se eles soubessem dialogar, eles nem tinham ido lá. Então eu parei de receitar e comecei a fazer terapia de casal, que é um jeito de fazer os dois dialogarem. É baseado num princípio muito simples. É assim, se eu estou errado, amigo fala para mim, inimigo fala de mim. E o resto é resto, certo? O problema é aprender a ouvir o que o outro diz como depoimento e não como acusação. E isto basicamente é diálogo. Na empresa vai chamar feedback, certo? Eu comecei a trabalhar o diálogo, aprender a ouvir o que o outro diz como depoimento e não como acusação. E mais tarde, dar depoimento e não fazer acusação. Foi um trabalho que deu certo, eu fiquei muito contente. Eu estava bem contente com isso quando eu percebi que tinha alguma coisa a mais. Então, eu cheguei no conceito de simbiose. E aí, eu acho que eu bati na introdução do desamor no casamento. Simbiose é um termo roubado da biologia. Simbiose quer dizer vida junto. É assim, são 2 animais diferentes, 2 vegetais diferentes, que formam um terceiro. Cada um deles perde a identidade. Pega uma alga, um fungo e dá um líquen, que não é mais nem alga nem fungo, é um terceiro elemento constituído dos 2. Eu comecei a trabalhar o conceito de simbiose, porque eu percebi que as escolhas afetivas são complementares. Olha, todo caso é individual, não tem 2 casos iguais em medicina, mas tem 2 grandes times. Tem 2 grandes times. Eu vou começar a montar a imagem, porque montando imagem a gente entende melhor. Para montar a imagem eu vou sempre precisar de voluntário. Então vem cá, voluntário 1, voluntário 1, vem cá. Legal? O que é? Fica um de frente para o outro. O que é o ser humano? O ser humano é um conflito entre as emoções e as normas. Eu quero fazer uma coisa que eu acho que não devo, eu quero fazer uma coisa que inconscientemente eu condeno. Vou dar só um exemplinho para entender o que é consciente e inconsciente, não vou entrar por aí. Eu tenho uma norma que diz não roubar. Inconscientemente eu aprendi que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Tá certo? É uma norma importante. Todo mundo já ouviu falar dessa norma. Aí eu passo a vida inteira trabalhando, nunca roubo e jogo dinheiro fora
porque eu quero entrar no reino do céu. Deu para entender como é que é o ser humano? Um conflito entre impulso e norma. Ele conhece um outro ser humano, que é um conflito entre... aqui. Então nós temos aqui dois seres humanos, certo? O impulso em contato com a norma. Não, você vai conhecer. O impulso em contato com a norma. Ficou claro? Todo desajuste é individual. Não tem duas histórias iguais em medicina. Mas tem dois grandes times. Grandes times. Tem o grande time do indivíduo que hipertrofia o impulso e deixa a norma subdesenvolvida. As cigarras. Ela tem norma, mas a norma é bem atrofiada. Você vai sentar no chão e está simbolizada, então, uma cigarra. É um indivíduo que o impulso manda na norma. Ele pensou, fala. Na verdade, ele é espontâneo, ele é criativo. É a cigarra. Não dá para explicar mais. Não precisa explicar mais, certo? Que conhece um indivíduo que tem muito mais norma do que impulso, e você vai sentar no chão. Certo? O que vai acontecer com essas duas pessoas? Vão se apaixonar. E vão viver a vida toda juntos. O que eles não sabem é que vão viver a vida toda juntos. Por quê? Porque ele passa a viver nela o que ele tem reprimido nele. E ela passa a viver nele o que ela tem reprimido nela. Então, você é o engenheiro. Você reprime as próprias emoções. E você conhece uma pessoa que é emoção pura. É uma paixão. Não é verdade? E você que não tem o mínimo controle, certo? Você é só emoção. Conhece um controlador, sabe aquele cara metódico, tem caderneta de poupança, com pouco dinheiro ele tem lucro, é pontual, faz tudo correto. Vocês se apaixonam e se casam. Casam daí a algum tempo. Você que se alegrava porque dizia um pedaço teu nele, vai ver que o que você vive nele é o que você condena em você. Você daqui a pouco tempo vai condenar nele. E vice-versa. Ele vive em você um pedaço que ele condena nele. Ele vai condenar em você. Então, toda aquela alegria de você viver a vida nele e ele viver o controle em você, muda. Você passa a ser o pentelho e ele passa a ser a piranha. Dá para entender? O teu sonho é que ele, pelo menos, tenha emprego. É verdade. Deixe de ser alcoólatra, não é verdade? E olha, pelo amor de Deus, para de pegar no meu pé sua pentelha. Agora tem um negócio dramático. Eles vão se odiar, mas eles não podem se separar. Por quê? Porque se separar, vai perder um pedaço dele que vive no outro. Tem até música para isso, ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim. Aquela música dá dor no estômago, porque ele é muito pesado. Então veja que encrenca, eu não posso me afastar de mim, que o outro leva embora. Eu não aguento mais viver com o outro que representa o que eu tenho reprimido em mim. Esta coisa chama simbiose. Eu lembro no início da profissão, eu não entrei muito nisso não, mas eu via muito colega que tentava quebrar esse vínculo. O que é uma coisa extremamente dolorosa, porque eu perco um pedaço de mim, e inútil. Inútil. Por quê? Porque se eles continuam deste jeito, a primeira piranha que o engenheirão conhecer, ela vai se apaixonar de novo.
Primeiro pentelho que a piranha conhecer, vai se apaixonar de novo. É doloroso e inútil. Então, o que a gente tenta fazer num processo terapêutico? Ajudá-la a ficar de pé. Ajudá-la a ficar de pé. E aí nós temos duas pessoas inteiras que vão continuar convivendo ou não. Então, a tal terapia de casal que eu falei, amigo fala para mim, não é para consertar casamento, não. É para abreviar o período de autoconhecimento. A grande vantagem da terapia de casal é que o cidadão leva junto o fiscal de blefe. Então, abrevia muito o tempo em que o terapeuta terá a oportunidade de apresentá-lo para ele mesmo. Ficou claro isso? Agora, o que nós queremos falar aqui é sobre crise. Uma coisa, eu gosto muito de chamar a atenção disso. Vínculo simbiótico é um vínculo patológico, quando ele é completamente simbiótico. Eu lembro que no princípio eu não falava isso, e eu acho ruim hoje em dia. Vínculo simbiótico é uma coisa normal num determinado nível. Presta o braço para mim, certo? Nós temos uma vida em comum, ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida. Este pedaço em comum é simbiótico, certo? Quer dizer, eu sou um cara mais ligado ao racional, mas eu tenho um bom contato com as minhas emoções. Claro que o meu vínculo é com alguém que é mais ligado às emoções, embora tenha um pedaço racional. O apelido da minha mulher é buscar pé sem vareta. Sabe como é que é? Que é quem me dá... Tem uma noite, tem uma festa. Eu não quero ir. Não. Me obriga aí. E quando a gente sai, eu me diverti mais do que ela. Pô, a gente devia voltar mais vezes. Sabe como é que é? É um pedaço simbiótico do vínculo. O que é ruim é isto. Certo? E olhem, isto é um pedaço de um samba. Eu só vou se você for. Sabe como é que chama esse samba? Fim de caso. Tá claro? Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado, de fazer versos, de viver sempre abraçados, naquela base do só vou se você for. Vínculo simbiótico é destrutivo. Quando é que começa a acontecer crise? É quando um deles começa a tirar o braço. Tá claro? Então, acho que deu para explicar casamento. O casamento normal, que tem um pedaço simbiótico, ou casamento patológico, que é totalmente simbiótico. Porque eu vou montar uma outra figura. Vocês podem sentar, obrigado, viu? Que existe um equilíbrio no vínculo simbiótico. Certo? Como é que é esse equilíbrio? Como é que eu vou conseguir? Uma pessoa que é só cigarra está desequilibrada. Uma pessoa que é só formiga está desequilibrada. Como é que eu consigo montar uma unidade equilibrada com duas pessoas desequilibradas? Você dá as mãos para mim? Junta o pé. Desequilibra. Cai para trás. Eu caio para trás. Pode cair mais. Pronto, montamos uma unidade equilibrada. Aí vem a crise, ela começa a ficar em pé, ela começa a melhorar, ou eu me mexo ou fratura nada, entende? Quer dizer, não tem jeito. No que ela entra em crise, a grande tentação que eu tenho é fazer com que ela volte à posição anterior, para manter o meu desequilíbrio. E é isso que as pessoas pensam que é ajudar o outro na crise. Fazer com que ele volte àquela posição anterior. Ser companheiro em tempo de crise eu não digo patrocinar porque precisa muito peito para fazer isso, mas pelo menos estar ao lado do outro, incentivando para que ele desestruture, reestruture, para a ideia caminhar, para nós termos uma outra crise mais tarde. Só que, se o outro entra em crise, e eu
sou ineficiente em mantê-lo desequilibrado, necessariamente eu vou entrar em crise também. Só que volta a ideia inicial. Para mim, crise é saudável. É sinal de que a gente está vivo. Quem não está crise, quem não tem crise, está morto. Tudo bem? Então a gente vê nos consultórios, né, uma grande quantidade de mulheres e uma pequena quantidade de homens, o que leva a um amadurecimento, a um autoconhecimento das mulheres cada vez maior, elas indo cada vez mais à luta, enfrentando cada vez mais seus conflitos, e os homens se encapsulando cada vez mais, e vai ficando difícil encontrar o companheiro na época de crise. Então, eu queria que o senhor pudesse dar uma palavra a respeito disso, que talvez nos animasse. E talvez o quê? Que talvez nos animasse. Eu acho que a coisa é mais ampla do que você está falando. Eu acho que tem uma profunda diferença na atuação da mulher para o homem. Por exemplo, deu crise no casamento. E a mulher entrou em crise e resolveu que aquilo acabou. Ela acaba o casamento. Deu crise no casamento, o homem não acaba o casamento. Ele precisa arranjar outra, para então... Homem que nem Tarzan, não larga o cipó se não tiver o cipó na mão. Não tem chance. Na terapia, eu sempre achei que era um pouco de preconceito masculino. E eu hoje acho que é mito. Eu acho a mulher muito mais corajosa do que o homem. Para mim isso é muito claro. Bom, ela tem mais peito, né? Então, é de uma coragem que não tem tamanho. Mas está diminuindo isto. Então, se é para animar, anime-se. Está diminuindo isso, sim. Está diminuindo muito. O preconceito contra a psicoterapia nos homens está diminuindo bastante. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da sua prática profissional como psicoterapeuta de casais. Gostaria que o senhor falasse do famoso triângulo amoroso que se estabelece do tratamento de um casal. Como que o senhor lida com essa situação? E eu gostaria até que o senhor ilustrasse com exemplos da sua atividade profissional. Eu tenho uma visão de terapia de casal. Eu vou ter que falar um pouquinho, mas não tem importância. Eu tenho uma visão de terapia de casal. Eu não faço terapia para resolver casamento. Não. Veja, o que é terapia? É um processo de autoconhecimento. A pessoa vai porque ela tem na sombra alguma coisa que ela condena e ela não sabe o que é. Em geral é normal. A gente condena coisas normais. Isso para mim é que é neurose. Ele tem na sombra alguma coisa que ele não sabe o que é. Ele me procura. Eu também não sei o que ele tem. Isso é uma coisa que eu levei tempo para aprender. Hein? Antes eu achava que eu sabia o que meu paciente sentia. Eu dizia que era uma barbaridade, você tem medo, você tem complexo de Édipo, barbaridade. Hoje em dia, eu sei que eu não sei o que ele sente, é uma desvantagem. Mas eu sei como ele age. Então, o que eu faço na terapia? Eu espelho para ele como ele age, para que ele acesse o que ele sente. É isso que eu faço, certo? Eu espelho para ele como ele age, porque isso eu vejo, para que ele descubra o que ele sente. Isso eu não sei o que é, certo? A terapia é um processo assim mesmo. Eu levanto hipóteses, basicamente. O que é uma hipótese? Hipótese é um chute, certo? Eu chuto há 46 anos. Eu estou com pontaria no chute. Mas continua sendo chute, não é verdade. Se o chute, se a hipótese bate com o que o paciente está sentindo, faz sentido, ele cresce em autoconhecimento. O que eu acho de terapia de casal? Terapia de casal, eu pego um atalho. Por quê?
Porque não tem ninguém mais que conheça mais o marido que a esposa e vice-versa, certo? Se eles aprenderem a ouvir o que o outro diz como depoimento e não como acusação, eu peguei um atalho. Eles levaram na terapia o que eu chamo de fiscal de blefe, certo? Então eu economizo tempo. Terapia de casal é uma terapia focal breve. Focal, terapia porque eu mexo com valores. Focal, porque eu só falo do casamento. Não vou ver a história pregressa de nenhum dos dois. Breve, porque eu faço um contrato, 3 meses de terapia, uma sessão por semana, 12 sessões. Pode refazer uma vez. Não há 24 sessões ao máximo, 6 meses. Não resolveu, para. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu marco 1h30 de sessão e não marco nada na meia hora seguinte, porque às vezes não dá para parar com 1h30 e eu tenho um colchão ali, tá? Terapia tem um exemplo prático, é clássico, né? Quem marca a hora é a mulher, sempre. O marido não queria ir de jeito. Psiquiatra, esse cara ganha dinheiro conversando e você acredita, não é verdade? A mulher, não, meu amor, uma última chance, vamos lá. E chegam os dois. Então eu pergunto para ela, né? Ele está emburrado. Pois não, o que traz vocês aqui? Ela começa a falar. E ela fala, e ela conta, e ela se emociona. E eu olho para a cara dele e ele não está ouvindo uma palavra do que ela está dizendo. Ele está querendo saber como é que ele vai mostrar para o pentelho, que ele não queria nem conhecer, como é que aquela doida acabou com a vida dele. Ponto, certo? Tem uma hora que ela se emociona, tal, eu pergunto para ele, e você, o que traz vocês aqui? Ele começa a falar. Homem não chora. Mas levanta e fala alto. E ele começa a explicar, tal. Não tem nada a ver com o que ela falou, interrompe e digo, olha, meu amigo, ela disse isto assim, assim, assim. Ele me ouve e começa a responder. E no que ele está respondendo, eu olho para a cara dela, ela não está ouvindo uma palavra do que ele fala. Ela continuando o discurso dela. Então, o primeiro mês de terapia é simples, né? Olha, ela disse isso, ele disse isso. Eles descobrem que é muito caro você pagar um psiquiatra só para traduzir o que o outro está falando. Segundo mês, começam a ouvir, aí piora tudo. A gente faz outros contratos. Por favor, não venham no mesmo carro, senão ele se pega a tapa no trânsito. Não discutam em casa o que vocês discutem aqui. Eles discutem na sala de espera, aos berros. Terceiro mês, eles passam a ouvir o que o outro diz. E decolam. E decolam. Refaça o contrato, aquele casamento acaba. 80% refaz o casamento com as mesmas pessoas. 20% se separa. E a separação é mais humana. Não tem aquela história de usar filho. Agora veja, eu não me preocupei se o casamento ia continuar ou não. Não, nem um pouco. O que eu quero é que eles se conheçam. Se tornem amigos, isso é que é interessante. Eu tinha preparado uma coisa a respeito de adolescência, porque é a segunda crise que eu vejo. Eu vou tentar falar em 15 minutos a crise da adolescência, porque ele tem razão, que tem de pai e mãe aqui, porque a coisa é mais ou menos a mesma, hein? Crise na adolescência é saudável, crise na adolescência desencadeia crise nos pais, e o que eu mais vejo é pai fazer força para o filho ficar bem imaturo para não entrar em crise. Tudo bem? Então vamos bater um papinho sobre isso. Eu me baseio na definição de adolescência num texto de um cidadão chamado Immanuel Kant. Filósofo alemão, publica em 1784 um livro que eu acho sensacional, A Crítica da Razão Prática, e tem textos seletos. Um dos textos seletos, Immanuel Kant diz desse texto que no mundo existem coisas e pessoas. E o que diferencia uma coisa de uma pessoa é o seu valor. O valor das coisas chama-se preço. Todas as coisas têm preço. Então eu posso intercambiar coisas. Eu posso trocar 5 dessas por uma daquelas
Eu intermedio pelo preço, intercambio sem problema. O valor das pessoas não é atribuído a elas, é intrínseco, é uma característica da natureza humana, chamada dignidade. As coisas são caracterizadas pelo preço, as pessoas pela dignidade. Então, eu não posso intercambiar pessoas, certo? Eu posso substituir, mas quem vai leva, quem vem traz sua dignidade. Eu posso comparar. Quando eu comparo, não comparo pela dignidade, que é um valor absoluto. Então, eu comparo pelos atributos, se é mais alta, mais baixa, mais rico, mais gordo, etc. Então, pessoas eu não posso intercambiar, eu posso substituir, posso comparar, mas eu posso fazer uma coisa complicada que é coisificar. Eu posso transformar uma pessoa numa coisa. Quando é que eu faço isso? É quando o critério exclusivo que eu uso para avaliar a pessoa é a utilidade. Quando eu vejo a pessoa só pela sua utilidade, ela vira uma coisa, adquire um preço. Isso aqui é mulher objeto. É uma pessoa que eu desconsidero a dignidade porque eu vejo pela utilidade sexual. Ela é boa de cama, o resto eu não considero, ela vira uma coisa, adquire um preço, certo? Essa relação é bilateral. Para a mulher objeto, o homem é uma pessoa cuja dignidade é desconsiderada porque é visto pela utilidade econômica, certo? Todas as vezes que a gente codifica, é codificado, certo? O que é fundamental para a característica da pessoa, para a dignidade ser conservada? A primeira delas é que ela possa viver, dignidade, utilidade exclusiva, ela possa viver emoções no papel profissional. Ou ela possa viver emoções nos papéis. Então, a dignidade da pessoa é conservada quando ela tem a possibilidade de viver emoções nos papéis. Viver emoção da forma adequada, certo? Usar a agressividade no verdadeiro sentido. O indivíduo muito agressivo é aquele que aprende a dizer não. Os consultórios da gente estão cheios de gente que não sabe dizer não. Usar o afetivo. Afetivo, eu já falei com vocês, se eu estou errado, o amigo fala para mim, certo? Combinar o afetivo com o agressivo no diálogo, no feedback, etc. Há uma segunda condição para que a pessoa seja considerada, tenha dignidade considerada. Ela deve ser tratada como maior, porque se ela for tratada como maior, ela pode se transformar em autônoma. Uma pessoa maior pode ser autônoma. Deixa eu explicar essa história de maior e autônomo, senão fica complicado. Eu vou contar para vocês onde eu moro. Eu moro na Rua da Consolação, em São Paulo, entre as ruas Oscar Freire e Estados Unidos, certo? Eu moro aqui. Ir para casa é simples. Eu venho pelos Estados Unidos e entro em casa. Ou seria simples se a Rua da Consolação não desse mão nessa direção. Então, tem uma norma chata que atrapalha a minha vida, que me obriga a perder tempo e dar uma volta para chegar em casa. Certo? Se eu não gosto de normas, vou eliminá-las. Vamos eliminar norma de trânsito em São Paulo. Cada um entra na rua que quiser, na velocidade que quiser, para onde quiser. São Paulo para em 3 minutos, certo? Os cidadãos vão se reunir e dizer, espera aí, se queremos viver aqui, temos que contratar alguma coisa. Muito cedo eles vão perceber que rua que dá vazão só numa direção facilita o fluxo. Quando eles chegarem na Rua da Consolação, eu garanto para vocês que eles vão escolher esta mão de direção. Porque a continuação dela aqui na Avenida Brasil é uma coisa muito inteligente. A hora que eu entendo isso, eu digo, opa, esta norma que parecia me atrapalhar é fundamental para a minha vida. 3 da manhã, não tem guarda na esquina, mas eu dou a volta. Por quê? Porque como eu pensei e entendi o significado da norma, eu fui tratado como maior, eu virei autônomo. A norma é minha, ninguém precisa tomar conta. Certo? A dignidade é desconsiderada quando a pessoa maior de idade é tratada como menor. Alguém pensa por ela. Se alguém pensa por ela, quando ela está diante de normas, não entende o significado. Vai seguir, a norma não está dentro dela. Auto está fora, hetero, ela é heterônoma. Ela vai seguir a norma? Vai.
se alguém estiver tomando conta. Certo? Há um instante na vida em que a pessoa é tratada como menor e heterônoma sem que isso vá atrapalhar a vida dela, sem que a dignidade dela seja desconsiderada. Quando é que acontece isso? Quando ela é menor e heterônoma, ela é criança. Criança não entende por que tem tanta norma. E como tem norma para criança, né? A criança vai sentar na mesa, vai lavar a mão. Ela não sabe por quê, lava, volta, ela quer comer doce. Tem que comer a salada, que ela não gosta. Em seguida, ela tem que comer o salgado, que ela também não gosta. Aí ela come o doce, tem que escovar o dente. Ela tem que largar a televisão, que adora, deitar cedo, que odeia, fazer xixi antes de dormir, levantar cedo. É uma loucura. Se eu largar a criança por si, ela está perdida. Por quê? Porque ela é menor, então ela não entende por que tem norma. Tem que ter dois adultos chamados pai e mãe que fazem com que a criança siga a norma, introjete a norma, quer dizer, eu vou explicando para ela por que aquilo precisa ser feito, certo? E seguindo a norma, ela vai ter uma vida saudável e razoável. Como é que pai e mãe introduzem norma na cabeça de filho? Com o que falam, com o que dizem. Certo? Fala olha, isso está certo, isso está errado. Se você fizer isso, vai ficar de castigo. Papai do céu não gosta. Eu estou botando na cabeça do filho as normas conscientes. Com o que vive. Eu gosto muito de contar duas propagandas que eu vi na televisão há muito tempo atrás. É a época da garota propaganda. Parece uma garota propaganda, uma mulher muito... O sorriso dela era lindo. Ela bota um refrigerante no copo, toma e dá um sorriso maravilhoso. Ela mostrou que tomar aquele refrigerante era possível e desejável. Possível porque ela tomou e sobreviveu. Logo, posso tomar, não tem problema. Desejável, ela ficou feliz. Então me dá vontade de fazer como ela. Na mesma época, foi quando inaugurou a televisão no Brasil, TV Tupi. No finzinho, 00:30, o último programa, aparecia a Natália Kinder, com um longo, dizia uma poesia maravilhosa, e o cidadão tocava órgão. E quando ele acabava, tinha uma garrafinha de caracu aqui. Ele terminava de tomar, punha caracu no copo, tomava, e ele não tinha o sorriso lindo da outra, ele fazia possível e desejável. Apareciam os letreiros. Esse cara tinha algum inimigo na televisão, porque um dia ele letreiros, e voltou a imagem e ele estava fazendo uma careta. Possível era desejável, não, ele odiava a caracu. Quer dizer, foi o último programa da série, perdeu o patrocínio, etc. Mas me ensinou uma lição. A gente educa filho, dizendo a norma e vivendo a norma. E isso é fundamental, é absolutamente fundamental. A minha história, por exemplo, é meio marcada por isso. Eu sou do Brás, em São Paulo, né? Classe média baixa. Hoje nem é mais bairro, mas era. Então, a minha história não é muito rara. Pai e mãe que trabalhavam feitos doidos para poder fazer faculdade, subir na vida, etc. Acordava de manhã, meu pai já tinha saído. Voltava à tarde, ele não tinha chegado. Ele chegava à tarde para jantar. Jantava e descia para trabalhar na oficina. Quando eu ia dormir, ele já estava dormindo. Trabalhava muito. Ele tinha a chave da repartição. Por quê? Porque era o primeiro que chegava, o último que saía e nunca faltou. Agora, ele fazia isso com muito prazer. Ele tinha muito orgulho de ter a chave da repartição. Domingo a gente ia ver o Coringão jogar. Era o programa. Bom, gente, eu trabalho que vocês não fazem ideia. Eu tenho um ritmo de trabalho meio assustador. Gosto do que eu faço, eu adoro o meu trabalho. E a única preocupação que eu não tenho é se meus filhos vão ser trabalhadores ou não. E são, hein? E são. Os 5, 6. A gente olha, é uma loucura como aquela molecada trabalha. Entenderam? E não por coincidência, a minha clínica é do lado do Pacaembu. Abriu a porta, a gente vê o ginásio. Quer dizer,
vivendo de forma que o outro veja que é possível e desejável que se montam valores conscientes. Está claro? Só que esses valores foram introjetados passivamente na cabeça da criança. Sabe, pai e mãe são deuses. Meu pai meu Deus do céu, como ele é forte. Bicicletinha que eu mal consigo, ele pega e põe no carro. Como ele é sábio. Nossa Senhora, ele sabe história, geografia, as 4 operações. É uma loucura o que pai sabe. E aí, a norma dele é a verdade. Certo? E eu sou o quê? Se alguém pensa por mim, certo? A norma está fora de mim, eu estou pendurado em quem pensa por mim, eu sou dependente. Se eu mesmo penso e eu mesmo tomo conta de mim, eu estou pendurado dentro de mim, eu sou independente. Eu acho esse conceito maravilhoso. Todo mundo pensa que independente é um cara que não segue a norma. Não, independente é um cara que não precisa de ninguém tomando conta. A norma faz sentido, ele segue. Como é que passa daqui para cá? Botando em dúvida o que me foi colocado na cabeça passivamente, testando para assumir ou não como meu, como verdadeiro quando eu for adulto. Isso chama crise de adolescência. Vou repetir. Colocando em dúvida o que foi colocado na minha cabeça passivamente. Eu vou testar. E aí eu vou ver, se é verdade eu assumo como meu, se não é verdade, eu não vou assumir. Se não tiver crise de adolescência, vai ser maior de idade, menor e heterônomo. Maior de idade, mas eu tenho que pensar por ele e tenho que tomar conta dele para que ele siga as normas. O nome disso é imaturo. Se não tiver crise de adolescência, vai ficar imaturo até ter a crise. Em geral, é aos 40 anos. Eu chamo de germe de velhice transviada. Não teve crise, vai ter. Agora, eu conheço alguns casos piores. Não tem crise nunca. Vão ficar com a verdade passiva na cabeça, que colocaram sem testar, sem colocar em dúvida. Isso é ser imaturo. Só que na hora que ele coloca em dúvida, vejam, gente, está colocando em dúvida a verdade que eu vivo. Ele aprendeu como é que ele tem que... Porque para que time ele torce, como é que deve ser vida sexual, como é que é vida afetiva. E não só ele aprendeu que amor é lindo, ele viu pai e mãe terem ou não terem manifestação afetiva diante dele. Ele introjetou aquilo. E quando ele vai testar, ele coloca em dúvida a forma de ser do pai e da mãe. E isso dá uma crise nos dois que não tem tamanho. Então, a maior tentação é fazer como no casamento. Vamos manter o outro como está, para que eu não seja colocado em dúvida e eu não entre em crise. Ser solidário em tempos de crise, como marido, como mulher, como pai, como mãe, é respeitar a crise do outro, é estar à disposição dele para ajudá-lo. Eu acho que como bom pai o que eu tenho que fazer, e aí ele está indo de cara para o muro, eu tenho que sentar. Como é que chama aquela caixinha de primeiros socorros? E esperar, porque ele tem que contar comigo. Mas o fundamental, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que será que esse pentelho está colocando em dúvida dentro de mim, que eu tenho tanto prazer em chamá-lo de pentelho. Tudo bom? É a mesma coisa. Em tempos de crise, a gente pensa que ajudar o outro é evitar a crise.
Ajudar o outro é o outro saber que pode contar comigo durante e depois da crise. Agora eu encerrei mesmo o que eu tinha que falar. Muito obrigado.